Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, faço aviso da nossa gravação no nosso canal do YouTube, da presente sessão, e peço que todos me acompanhem na leitura do livro Calma, de Chico Xavier. Sofrendo reprovações. Estará possivelmente sofrendo reprovações que te pareceram injusto espancamento espiritual. Inicialmente, adota o silêncio sem fazer comentários. Ora, pedindo inspiração à divina providência. Se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não des resposta alguma e contínua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Se as críticas sofridas guardam algum fundamento, procura analisar o próprio comportamento em referência do assunto. Agradece em pensamento aos teus censores, procurando retificar os pontos dos quais te observes em desacerto. Nada reclames contra quem te aponte a verdade, porquanto se agem com exagero, contra os enganos de que porventura te inculpes, a vida se incumbirá de esclarecê-los em momento oportuno. Não te defendas nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Continua trabalhando com sinceridade, cortando as atitudes que desaproves em ti mesmo. Se te notares no centro de culpas pelas quais te sintas inegavelmente responsável, prossegue agindo e servindo, quanto possível. Mesmo assim, na certeza de que todos somos filhos de Deus e que Deus te concederá recursos e te abrirá caminhos novos para que a paz de consciência te retorne à vida e ilumine o coração. Você pode fazer a prece inicial? Faço sim. Eu vou fazer uma prece aqui desse livrinho Uma Luz do Caminho, a serenidade. Pai, dai-me serenidade para superar as dificuldades dos meus dias. Permite, Senhor, que eu tenha serenidade para estar vigilante e não cair em tentações. Serenidade para conduzir o meu trabalho, para que possa garantir o meu sustento material. Serenidade para ter sempre a consciência dos meus sentimentos, para que eu saiba amar meus semelhantes, vendo sempre em cada um deles um irmão. Serenidade para ter a palavra certa na hora certa, sabendo assim ser amigo e companheiro. Dai-me, Senhor, principalmente serenidade de saber ouvir sem julgar, que eu possa ter serenidade para manter em meu lar a paz e a união, que com serenidade eu possa aprender e ensinar, vivendo em plena comunhão com os companheiros de jornada que me foram dados por vós. Permite, Pai, que serenamente eu chegue até o momento de novamente voltar à verdadeira pátria e a vós entregar meu espírito, tendo feito desta uma encarnação proveitosa para a minha evolução. Que assim seja. Que assim seja. Bom, como a Rosângela está hoje, o que vamos ler, Roseli? Vamos ver lá. Deixa eu pegar aqui o Evangelho. Progressão dos mundos. Vou abrir aqui. Qual página? Página 65. Progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza, e essa lei todos os seres da criação
animados e inanimados foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Você pode fechar seu microfone, por favor? Ah, tá. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto ao contrário é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob este duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho. Algum comentário até aqui? Tá bem claro, né, Fred? A gente vai vendo o progresso do planeta, enquanto também nós, seres todos, né, que frequentamos esse planeta, também estamos em evolução, né? Esperamos que a gente possa evoluir mais, né, nessa parte da moralidade para poder avançar um pouco mais nessa evolução cristã. Se nós pensarmos bem, né, tudo progride, né, desde os minerais, daquela pedra que a gente olha no chão, né, a água que corre, né, as árvores, os vegetais, né, os animais, nós, né, até aquele mais difícil criminoso, mais cruel criminoso, um dia será um anjo, né? Então, o nosso planeta também se modifica, né? Já foi um mundo primitivo, hoje em dia é um mundo de provas e expiação, em fase de transição para a regeneração. Então, o nosso esforço ele deve ser sempre constante, né, em a gente dominar as nossas más tendências, né? Porque só assim a gente realmente progride. E se nós formos pensar bem, muitas vezes nós julgamos o outro para não querer ver os nossos defeitos, né? Eu já falei isso aqui, eu tenho como se fosse um diário no celular, né? E quando acontece alguma coisa assim relevante, eu não escrevo todos os dias, mas
eu costumo escrever com uma certa regularidade e aí eu começo a ver, né, às vezes os meus dramas alguns meses atrás, aquilo que me deixava chateado ou que era objeto de alguma reclamação, e aí eu vejo assim que um pouquinho eu consegui progredir, né? Já não reclamo mais tanto, já procuro ser mais útil, procuro servir mais, me adiantar às necessidades do outro, né? Pensando que a verdadeira felicidade está em servir, né? E quando eu passei a abandonar os meus vícios, eu senti que foi ficando um vazio, né? Porque eu percebi que eram comportamentos que eu adotava para não olhar para dentro de mim. E é interessante, uma vez eu estava com a minha mãe no carro, muitos anos atrás, e por qualquer motivo, ou o rádio não funcionava, ou naquele carro não tinha rádio, né? Aí eu falei para ela, nossa, mãe, como o tempo demora para pensar quando a gente está sem um rádio no carro, né? Meu filho, é que daí não há distrações. A gente é obrigado a conviver com a gente mesmo. E aquilo me chamou a atenção. Falei, olha, realmente, porque daí eu sou deixado com os meus pensamentos. Não há nada que me distraia, que me tire do caminho, né? E a gente pode pensar que o nosso progresso, ele está assim atrelado, né, ao quanto a gente se exercita, né, de pensar sobre a nossa vida, né? E não é só aquela coisa, né, de chegar dia 31 a gente quer pensar no ano inteiro, tudo que aconteceu, né? 364, pensar em 364 dias num dia, né? Quando Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, nos chama a fazer essa análise todos os dias, né? Para que a gente realmente possa ter alguma melhora, né? Porque e eu percebi assim, se eu divido em duas partes o dia, ainda fica mais fácil. Então chega às vezes na hora do almoço, dá uma pensada, e aí, como foi meu dia? Acordei bem, acordei ruim, eu já olhei atravessado para alguém logo que eu acordei. Ah, se alguém me tratou mal, como que eu respondi? Eu me calei, eu retruquei. Aí fica mais fácil, aí parece que fica menos pesado, né? E daí, há dias que a gente se encara de uma maneira mais tranquila, né? Fala, não, ó, realmente esse dia foi bom, eu só dei uma pisadinha na bola, né? Naquele olhar torto que eu dei para o motorista que me fechou, mas né, até que foi bom. E tem dias, né? Isso já aconteceu várias vezes, que você tem vergonha de chegar no Evangelho no Lar à noite. Porque você pisou no tomate com tanta força, né? Fala, nossa, né? Tá, todo mundo viu, todo mundo. E sendo que, né, os nossos amigos superiores, nossos espíritos superiores, eles não nos julgam, porque sabem da nossa trajetória, né? E a questão é se nós olhamos para aquela parte do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, que dá as qualidades do Cristo, né? E que não é exaustivo, né? Ainda no final, ainda para dar aquele último tapa, falar, não, mas não é só isso, tem mais coisa, mas por enquanto é o que cabe. Aí quando chega no bom espírita, né? A gente vê que essa parte não nos cobra nenhum tipo de santidade, né? Que a gente seja, que a gente tenha heroísmos morais, né? Porque nós não somos heróicos, né? Nós somos pequenos ainda. Mas o que que essa parte fala? Aquele que se esforça por dominar as suas más tendências.
Então, se eu estou com as minhas más tendências todos os dias e eu me esforço para dominá-las, né? Só que para dominá-las eu preciso me conhecer, porque eu não posso negar aquilo que eu sou, né? Então, se eu sou egoísta, se eu sou aproveitador, eu tenho que reconhecer que eu sou, né? Se eu ainda vejo uma mulher bonita, ainda às vezes tem um olhar não caridoso, eu tenho que reconhecer isso em mim. Eu não posso ter vergonha de admitir para mim mesmo que ainda sou todas aquelas coisas, porque se eu não aceitar quem eu sou, realmente vai ser muito difícil mudar. Eu tenho que fazer as pazes com quem eu sou, tenho que aceitar. E só me aceitando e me esforçando todo dia para ser um pouquinho que seja melhor, é que eu vou dominando as minhas más tendências, aí eu vou progredindo, né, junto com esse planeta, né? E acredito, Roseli, que todos nós, né, vamos ficar aqui, porque quem será banido, está sendo banido, são aqueles espíritos que rebeldes, né, que estão comprometidos com o mal, que são inflexíveis à mudança, né? Esses vão ser varridos do planeta, né, para outras oportunidades. Comentários? Você está falando e aí eu estou pensando aqui, né? Refletir em tudo, porque é muito importante essa reflexão que você diz que faz aí, né? Várias vezes no dia, porque não acumula muitas coisas, né, Fred? Porque às vezes as pessoas se comprometem com tantas coisas durante o dia, durante a semana, que não tem esse tempo para pensar, para analisar como está agindo, como que deveria agir, o que fez e deveria fazer, como mudar. Aí vai empurrando tudo com a barriga, né? E às vezes está infeliz, às vezes a infelicidade mesmo é ele mesmo que é o responsável por isso. Não para pensar, não para refletir, não para mudar. E vai tocando, né? E é muito importante isso, porque a gente fala tanto, né, na doutrina em reforma íntima, mas essa reforma tem que ser diária, né? Porque não adianta que nem você está falando aí, esperar um ano inteiro para chegar no dia 31. Ah, porque eu fiz isso, eu não fiz aquilo. Ah, agora o ano que vem eu vou fazer. Mas se você for empurrar com a barriga de novo, para esperar lá no outro 31 para você fazer essa avaliação, você não vai ter sucesso, né? Você não vai ter conseguido alcançar o objetivo. Porque a gente só consegue mudar se a gente parar, analisar, aceitar, né? Com humildade os nossos erros, como você diz aí, que eu também, graças a Deus, tem algumas coisas que eu já consegui mudar, que eu era muito rebelde, muito estourada. Hoje, ainda às vezes eu caio ainda nessa tentação, mas estou muito mais controlada, aprendendo a ficar mais calada às vezes, ao invés de estourar e ficar falando que não precisa, né? Que depois você vai se arrepender, porque era muito de falar sem pensar. Então, mas tem coisas que eu preciso mudar ainda, mas que isso eu já reconheço em mim, que eu já fiz essa análise também. E todos os dias eu fico me policiando, né, para ver como que eu estou agindo, como que eu estou lidando com as pessoas e o que eu falo com o Haroldo aqui, vamos sempre se colocar no lugar do outro. Sempre que você for tomar uma atitude, se você fala assim, ah, será que eu estou tomando a atitude correta? Se coloca no lugar do outro. Se você achar que o outro ficaria feliz com o que você vai fazer, se aquilo seria bom para ele, para você, aí sim,
Você faz. Porque não adianta a gente, né, querer pensar naquele bem que é o bem só pra gente, né? Que é, na verdade, o mal. E, e seguir em frente assim, né? Passando por cima de tudo, passando. Ah, deixa, amanhã eu resolvo. Outra hora eu paro para pensar nisso. Outra hora eu mudo. E nunca muda. Né? Precisa ser feita essa reflexão. Esse amigo nosso que desencarnou, ele teve muitos problemas durante a vida dele, e graças a Deus, eu falo que ele já cumpriu a missão dele, porque ele tinha problema com alcoolismo, um problema sério com uma série de coisas e conseguiu resolver, sabe, dessa encarnação. Então a gente fica pensando assim, nossa, quanta coisa, né, que ele conseguiu. Com todos os problemas que ele tinha, cardíaco, que ele fez umas 8 cirurgias no coração. Então, ele conseguiu. Ele tinha, né, essa deficiência cardíaca, por causa de nervoso, por causa de muita coisa, né, que era provocada por ele mesmo, né? Saber também de outras vidas, mas conseguiu, e a gente consegue com muita luta, com muita determinação, falar que é fácil não é, né, porque sempre a gente tá dando umas tropeçadas, né, e o que você fala aí que às vezes a gente fica com vergonha, fica mesmo, ai meu Deus do céu, isso não é uma conduta. Esses dias mesmo, eu estava conversando com a minha amiga aqui, ela falando de uma outra amiga dela que tinha ligado, que tinha perturbado ela. Eu falei, ai, fala pra essa menina para de ser chata, tudo. Depois eu falei, peraí, isso é uma conduta espírita, sabe? Aí você já se quer se corrigir, né? Aí eu liguei para ela, falei, ó, falei isso assim, assim com você, na mesma hora, sabe? Depois do estudo eu já tentei e falei com ela, não, fala com a menina assim, vá com mais paciência, converse com ela. Às vezes ela está precisando né, do seu apoio, está precisando né, de uma amiga para conversar, tal. Ela falou, ah, você sabe que acho que é mesmo, que ela está enfrentando um monte de problema, tal, não sei o quê, eu não tinha visto por esse lado. Falei, a gente tem que parar e pensar, né, no outro também. Então é assim que a gente vai seguindo e caminhando e vencendo, né? Agora você falou mais no início sobre a mudança, né, dos animais, das plantas. Eu venho analisando assim no dia a dia como que os animais, principalmente, eles estão evoluindo assim de uma maneira tão visível, né, para a gente, né? Eu fico vendo assim, antigamente a minha vida inteira eu tive cachorro, né, desde quando eu me entendo por gente. E esse cachorro vivia correndo atrás de gato e era aquela confusão. Hoje você vê os cachorrinhos amamentando o gato, dormindo junto, salvando, né, de uma chuva. É, os animais todos interagindo, né, sem essa, como que fala? Violência, né, que existia antes de uns com os outros, né? Eu acho tão lindo isso. Eu falo, gente, a gente tem que observar mais os animais, porque a gente vai aprendendo tanto com eles, né? Como que é uma diversidade tão grande uma diversidade tão grande de animais e eles conseguem né, se adaptar e, 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 e conseguem passar por cima de um animal que seria uma presa para eles, né? Então é muito lindo. A gente ficar observando e analisando todas essas mudanças, né, que a gente pode perceber. É muito gostoso e muito gratificante. Obrigada, Fred. Por nada, é isso mesmo. A gente observar e se observar, né? Porque às vezes nessa correria e tal, a gente acaba indo meio no piloto automático, né? Isso, É assim. né, isso é uma coisa que às vezes nos impede de fazer uma reforma íntima mais eficaz, né? Porque a gente vai no piloto automático, resolve o problema, pensando assim que a gente foi plantado no lugar que a gente tem que florescer, as pessoas que chegam a nós é porque a gente precisa dar conta, a gente precisa administrar, né? E isso é o que eu tenho pensado, às vezes,
com as pessoas ao meu redor, né? No trabalho, um cliente mais ou menos difícil. E aí eu vejo, né? Que o meu papel não é só fazer um trabalho jurídico, é também pacificar, né? É também tentar entregar para a pessoa, né, um pouco mais de tranquilidade, serenidade e, e é isso. Esse é o esforço do dia a dia, né? A gente tentar ser um pouquinho melhor, como a gente estava conversando. É sim, e a gente consegue. Devagar, né, com pequenas mudanças e muita fé, muita perseverança, a gente vai conseguir. Já conseguimos, né, melhorar um pouco mais até aqui, a gente vai conseguir vencer. Como diz a Lúcia Helena Galvão, daquele canal de filosofia, Nova Acrópole, sem pressa e sem pausa. Sem Sim, pressa, porque não dá para ter pressa nessas coisas, né? A gente não ter pressa em determinadas atitudes, né? Como mudança, é que nem você começar um regime, uma dieta, né? Ultra restritiva. Você fica um dia e meio comendo, tomando sopa, e no segundo dia você parou no McDonald's, tomou sorvete, comeu hambúrguer. eu lembro quando eu fazia a dieta da lua, que eu passava 24 horas só tomando líquido, aí quando dava meia-noite eu ia lá e comia um lanchão, sabe? Tudo que você imagina de calorias, quer dizer, não adianta nada, é assim. Tem que ser gradativo, com calma. E a gente é assim, né? Se você não pega algo e vai com calma, né? Você ativa esses mecanismos de compensação, né? Uhum. Então, se eu quero ser muito bom, se eu quero ser muito magnânimo, aí tem uma hora que eu falo, não, chega, já abusaram de mim, agora chega, então é melhor eu indo devagar, conforme eu dou conta. Alguém me ofende, né? Se eu não consigo falar alguma coisa edificante, eu fico quieto, aguento lá, extravaso de outra maneira. É devagar. Quem diz o cantor, é devagar, devagar, devagarinho mesmo. Porque se não for assim também, Fred, às vezes a gente acaba varrendo a sujeira para debaixo do tapete, fica assim, não, pronto, eu já mudei, já estou pronto. Mas na hora que você se vê naquela situação, você vê que você não está pronto. E aí o negócio, às vezes, o caldo engrossa, né? Porque aí você fica querendo se obrigar a agir de uma forma que você ainda não tem condição, aí fica pior do que se você agisse com verdade, né? Porque você tem que ter, você tem que ser verdadeiro, você tem que estar realmente conseguindo se domar, né? Porque não adianta você ficar assim, ah, não vou dar uma resposta agora não. Não vou discutir, não vou coisa. Mas depois você fica ruminando aquilo uma semana. Ah, eu devia ter falado. Gente, não adianta, né? Você tem que tentar se dominar, processar esses sentimentos, porque senão você também acaba até adoecendo, né? Porque você, ah, não vou falar mais, não vou fazer mais isso, não vou mais. Você fica com aquilo tudo guardado. Você tem que ter um processamento disso tudo, né? E isso leva tempo para a gente conseguir fazer essas coisas, né? Porque não é assim, imediatista. Não adianta. Por mais que você queira, você não consegue. Porque quanto tempo a gente vem, né, nessa luta aí para conseguir um pouco? Mas se a gente conseguir um pouco e tiver bem consolidado, né, a gente consegue vencer aquilo e não cai mais, né, nesse erro.
É assim que eu penso. É isso mesmo, é conquistar posições e ir mantendo essas posições. Vou passar para as vibrações. Vamos então nos ligar a Jesus, agradecendo por estarmos juntos aqui, reunidos em nome dele. Ele prometeu que ali ele estaria e aqui ele está, pela presença amiga dos nossos mentores, dos espíritos superiores que nos dirigem. Passamos inicialmente uma vibração pelo nosso amigo João de Deus, que ele seja muito bem recebido na espiritualidade maior, que ele já esteja se adaptando, se reajustando à nova realidade. E peçamos também por todos aqueles que sofrem pelas dores, pelos sofrimentos tão difíceis, né? Principalmente os desencarnados, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Gabriele, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que todos eles sejam amparados. Peçamos também o auxílio e o amparo para os nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento e também para os seus obsessores, que nada mais são do que os caros irmãos do passado que foram prejudicados em suas afeições e seus interesses e não conseguiram perdoar aqueles que estão encarnados. Peçamos que ambos sejam amparados. Vibremos ainda pelos nossos governantes, pelos nossos líderes mundiais, por todos os homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E que agora cada um de nós possa fazer as vibrações por aqueles que lhe vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos sejam amparados. Vivemos ainda pelos centros espíritas, pelos templos, igrejas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, pelo esforço que fazemos para dominar as nossas más tendências. Você faz a prece de encerramento, Roseli? Faço sim. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão. Agradecemos a oportunidade que tivemos hoje de mais uma vez estarmos aqui reunidos em vosso nome para tanta aprendizagem. Muito obrigado a todos que aqui conosco estiveram para realizar esse estudo, encarnados e desencarnados, que todos possam sair daqui melhores do que quando chegaram, que todos possam estar em paz, amparados, e que possam ter a serenidade necessária para seguir em frente. Abençoe a todos os nossos lares, abençoe todos aqueles nossos queridos amigos que não puderam participar do nosso estudo hoje, que os seus lares possam ser visitados e recebam tudo o que necessitam. Muito obrigada, Senhor. Obrigado por toda a oportunidade que nos dá
todos os dias, para nós seguirmos em frente com fé, com segurança, compartilhando o amor que Jesus nos ensinou. Que assim seja, meu Pai. Obrigado, Roseli. Uma boa Obrigada. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã.